conversar com você hoje à noite sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Porque todas as coisas acontecem por causa dele e é por ele. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é a razão da gente estar aqui agora. Estamos aqui por causa dele. Tudo aquilo que a gente viu representado no filme é porque a gente acredita que aquilo é verdadeiro. Tomamos a ceia porque acreditamos que ele vai voltar. O que nos move é Jesus. Pode falar. Tem piratão dele dublado? Aí. Está gravando, mas depois da reunião... Mercado alternativo. Eu não achei nem para baixar em mercado alternativo, mas essa informação é muito valiosa. Se você montar uma banquinha na porta da igreja, você esgota tudo que você precisa. Jesus, ele é quem divide a história. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 2. Evangelho de João, capítulo 2. O mundo ocidental, ele é influenciado pela fé e pela cultura cristã, isso não tem nem o que discutir. E o mundo ocidental, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo. ACDC ali, essa é a nomenclatura. As coisas foram datadas antes dele e depois dele. Nós vivemos hoje o ano de 2014, depois de Cristo. Inclusive o ano que a gente vive, a conta que a gente faz, é a partir do nascimento dele. É 2014 da era cristã, e tudo isso é uma divisão que veio a partir dele. Isso, na minha opinião, é muito sábio, porque tudo na vida deve ser experimentado e compartilhado a partir de Jesus. Tudo na vida do ser humano deve ser experimentado e compartilhado a partir da vida de Jesus. Jesus é a grande novidade da história humana. Nada e ninguém se compara a Jesus. Nada. Nenhum outro líder religioso, nenhum outro mestre, nenhum outro profeta, nenhuma outra religião, nada. Jesus, ele é único. Jesus, ele é singular. Jesus, ele é ele e só ele. Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é um nome diante do qual um dia todo joelho se dobrará. Jesus é um nome sobre o qual um dia toda língua confessará. Algumas línguas confessarão porque nele creram. Algumas línguas confessarão porque a ele se renderam. Outras línguas confessarão porque vai ser tarde demais e não tem mais o que fazer. Mas Jesus é um nome sobre todo nome. E encontrar-se com ele, ser encontrado por ele, é na verdade uma grande ruptura na vida, e todas as realidades elas começam a ser ressignificadas a partir dele. A sua vida era uma antes de Jesus, você se encontrou com ele, a sua vida é outra depois desse encontro. Você não consegue mais ser a mesma pessoa depois que tem um encontro com ele. Ele ressignifica a nossa vida. Ele dá sentido à vida, ele dá razão à vida. É Jesus. Antes de Jesus, ninguém ousaria dizer as coisas que ele disse, e depois dele, ninguém ousou dizer o que ele disse. Ninguém. Antes de Jesus, ninguém disse o que ele disse. Ninguém. Inclusive tem uma hora aqui do filme que ele manda que o coxo se levante, dizendo: os seus pecados estão perdoados. E na cena do filme é muito interessante. Esse filme eu acho que vale muito a pena. Porque no filme, na hora que isso acontece, de imediato, o sumo sacerdote, vira e fala: ei, quem você pensa que é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E ali acontece exatamente aquela passagem que ele responde para o camarada: o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta a tua caminhando? Levante a sua caminhando. E o cara sai andando. Aí dentro disso, tudo aquilo que a Bíblia relata, tudo aquilo que a Bíblia fala, que a partir dali começa-se um complô para acabar com a vida de Jesus, isso mostra no filme. Mostra os sacerdotes ali se reunindo, os doutores da lei se reunindo, depois do Sermão do Monte, por exemplo, e eles falam assim: olha, tinha 5.000 pessoas ouvindo esse camarada. Temos que achar um jeito de matá-lo. Aí a hora que Jesus vai para o interrogatório, aquele clima todo do filme, e vira para Jesus e fala assim: você é o Filho de Deus, que é o título do filme, Son of God.
você é o Filho de Deus. E aí toda aquela cena, close no olhar magnífico desse Jesus maravilhoso, aí Jesus fala, eu sou. Gente, é de chorar, de se esbugalha, é um negócio, isso eu com meu inglês ridículo, mas você também que não fale nada de inglês, você conhece a história. Então depois o Daniel vai tentar esse negócio em português, mas se não der certo, vale muito a pena. O Evangelho de João, ele é escrito, e quando o Evangelho de João é escrito, João tenta, na verdade, demonstrar que Jesus é um divisor de águas. João pega o personagem, a pessoa de Jesus, coloca a pessoa de Jesus no centro da história e diz assim, olha, antes dele a história era uma, agora com ele, depois dele, toda a história vai ser outra. E começa com essa narrativa do capítulo 2 do Evangelho dele, que é as bodas de Caná da Galileia. Capítulo 2, começando no versículo 1. Esse ano eu tenho aí 5 casamentos agendados, podendo chegar a 7, então eu já estou me preparando, inclusive, para falar de casamento. E esse é um dos casamentos ali narrados na Bíblia. Capítulo 2 de João. Passado 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá, Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele, o vinho está acabando. Jesus respondeu, e isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. Mesmo assim, ela orientou os empregados, façam exatamente o que ele disser. Havia ali grandes potes de pedra, usados pelo judeu para as lavagens rituais. Eram tachos, eram 6 potes de pedra, 6 potes bem grandes. Imagina, sabe quando você vai em piscina de clube, que tem aquele quadradinho para você enxaguar o pé antes de entrar na água? Eram 6 potes grandes, onde as pessoas se purificavam antes dos rituais normalmente acontecerem. Então imagine uns quadrados como esse, vários, assim, 6, pelo menos, onde o ritual de purificação era feito, na entrada da festa ali, no lugar onde o casamento estava acontecendo. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados, encham os potes de água, e eles encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem ao mestre de cerimônia, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo, todas as pessoas que eu conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os vinhos inferiores. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Começa aqui. João começa narrando sobre Jesus, João começa falando acerca de Jesus nesse milagre em Caná da Galileia. A expectativa de João é contar fatos sobre Jesus, é explicar coisas acerca de Jesus, para que as pessoas, em lendo, em ouvindo e em compreendendo, pudessem se render aos pés de Jesus, pudessem se entregar a Jesus. Por isso o nosso assunto hoje à noite é Jesus. A minha intenção é falar sobre Jesus, a minha intenção é que no final de tudo aquilo que eu tiver para compartilhar com você, você tenha a oportunidade de render a sua vida a Jesus. O que move a vida dessa igreja, o que move a vida de qualquer igreja séria, é levar pessoas aos pés de Jesus. Só por isso que a gente está aqui, para entender quem é Jesus, dobrar os joelhos diante dele e dali nunca mais sair. E o João começa narrando essas histórias, João começa contando, tentando descrever um homem revolucionário. Nós estamos falando de um Jesus revolucionário para aquela época, um Jesus revolucionário na história, um Jesus que dividiu a história, uma pessoa sobrenatural, uma pessoa sem igual, em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer era, em qualquer tudo. O mundo nunca mais seria o mesmo depois de Jesus, nunca mais. Por mais que tentasse, por mais que quisesse. As pessoas que se entregam a Ele, que andam com Ele, a partir de uma vida na dimensão de Jesus, nunca mais são as mesmas. Essa era a ideia de João, quando ele começa a escrever. Tudo é por causa dele. Tudo é por causa de Jesus. Sempre.
Quando Jesus invade a cena, ele traz ali uma revelação acerca da imagem de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus revela a Deus de uma maneira singular. Jesus revela a Deus de uma maneira inusitada. Jesus revela a Deus de uma maneira inovadora. Para que todos saibam que Ele é o caminho. Que Ele é o único caminho. Não é que existem vários caminhos para chegar até Deus e Jesus é uma opção. Não. Só existe um caminho. E esse caminho é o Senhor. Quantos celulares a gente tem aqui hoje? Cada um tem um, pelo menos. Os nossos adolescentes talvez 2. A gente tinha 100 copinhos de ceia. Deve ter aqui uns 120 celulares. 100 celulares, vai. Se você quiser falar comigo, você tem que ligar nesse daqui. Concorda? Se um número for digitado errado, você não fala comigo. Concorda? Você fala com outra pessoa qualquer, mas não fala comigo. O que Jesus está dizendo acerca de si mesmo é isso. Sou eu. E só eu. Não é que sou eu e são outros modelos além de mim. Não, sou eu. Se você discar um número errado, cai em outro lugar. O que ele está tentando demonstrar, o que João está tentando dizer, e quando Jesus revela ao Pai, ele diz exatamente isso. Sou eu. E eu estou vindo aqui para derrubar tudo aquilo que você entende que é estar comigo. Eu estou aqui para que você tenha uma nova perspectiva, uma nova visão, para que você entenda que estar comigo é mais do que religião. Estar comigo é mais do que placa de igreja. Estar comigo é mais do que ritual. Estar comigo é mais do que coisas metódicas. Estar comigo é algo completamente diferente disso tudo. E João pega e narra exatamente a história de um casamento. E o vinho do casamento acaba. Aí eles pegam ali aqueles potes de purificação, e a hora que Jesus transforma aquela água em vinho, Jesus está, na verdade, dando um pontapé nesse ritual de purificação. Jesus está dizendo, não é mais isso. Para você ter uma ideia, os rituais de purificação dentro do contexto ocidental é algo tão importante, mas tão importante, que se um líder, um mestre, um guia espiritual do Ocidente não lavar a sua mão 3 vezes ao dia, lava a mão, põe a mão no alto, a água escorre pelo cotovelo, levando o pecado embora. Se um líder religioso do Ocidente não faz isso, dentro dessas culturas onde a purificação ainda acontece, se o cara não faz isso, esse pecado de não lavar a mão é algo tão grave quanto dormir com uma prostituta. É gravíssimo. E Jesus pega aquela água da purificação e transforma aquela água em vinho. Imagine a situação embaraçosa. O convidado chega para a festa de casamento. Onde é que eu me purifico? Lavar a mão para entrar na festa de casamento. Aí o mestre de cerimônia, que viu Jesus fazer todo aquele ritual, fala assim, não purifica. Entra para a festa assim mesmo. Aquele camarada ali, aquele senhor ali, transformou nossa água em vinho. Olha o constrangimento. Olha o constrangimento que é convidar Jesus para a sua festa. As coisas não vão sair do seu jeito, as coisas vão sair do jeito dele. Graças a Deus por isso. Jesus está metendo o pé nisso e está dizendo o seguinte, olha, não é assim. Não são ritos de purificação que vão colocar você perto de mim, perto do meu Pai. Não são ritos de purificação que vão fazer com que eu te ame mais. Não é quando você esquece de ritos de purificação que faz com que eu te ame menos. Não é nada disso. Jesus dá um pelé, um pontapé e joga fora esse negócio. Porque não é isso que acontece. Aquelas talhas ali são transformadas em vinho, o constrangimento é instalado e Jesus faz a festa do jeito dele e tudo mais. O que mais me impressiona é que o João, quando escreve isso, o João, ele não se contenta com essa história. Porque há de convir comigo que isso já é ofensivo por demais. As talhas de purificação viram vinho, o cidadão chega para a festa e não tem como lavar a mão. Então o ritual, ele é desdenhado por Jesus.
Não é de ritual que eu estou falando. Aí o João continua a sua narrativa, e quando para lá no capítulo número 2, e no versículo 19, Jesus para na frente do templo e fala assim: pode derrubar isso tudo, que eu construo isso de novo em 3 dias. Como assim? Esse templo maravilhoso, suntuoso, inclusive agora a gente está tentando fazer uma réplica dele aqui na Moca, né, algum lugar ali, mas esse templo lindo, o senhor quer derrubar isso? Demorou 46 anos. Você vem dizer que vai derrubar isso e vai construir de novo em 3 dias? Jesus está ali desdenhando do templo de Jerusalém. João esclarece, veja bem, é sobre ele mesmo, ele vai morrer, vai ressuscitar no 3º dia, mas Jesus desdenha da purificação, quando transforma a água do pote em vinho. Jesus desdenha do templo. Aí a próxima história que o João narra é o capítulo número 3, que eu falei com você a semana passada, da história ali não é o mesmo nome da história da semana passada? Do nascer de novo? Do Nicodemos. Jesus chega para o Nicodemos e fala: você é doutor da lei e não entende nada do que eu estou te dizendo? Jesus desdenha da purificação, desdenha do templo, e agora está desdenhando de um doutor da lei que deveria saber tudo. Jesus vem ali arrebentando com todas as coisas. Nada para diante de Jesus. E nada impede Jesus. Por isso que eu estou dizendo, antes dele ninguém teve coragem de falar essas coisas. Ninguém. Aí a gente fala assim: nossa, mas o João... Aí o João pega e ele não se contenta com isso, porque daí ele conta que Jesus começa a arrebatar seguidores. E eu também falei sobre isso alguns domingos atrás, e no videozinho que a gente viu, ele está lá sentadão no barco assim: vamos pescar agora. E eu vou fazer você pescadores de homem. E no videozinho que a gente viu também, aparece Jesus andando sobre a água. Meus irmãos, por que é que Jesus anda sobre a água? Ele não é Deus. Não está na praia, não podia desaparecer da praia e materializar dentro do barquinho. Estamos falando de Deus. Por que ele anda em cima da água? Ele não falou para os meninos que ia dar o sinal de Jonas, profeta do Antigo Testamento, conhecido de todo mundo, profeta famoso na época, mensagem famosa. Jonas não é colocado dentro do barco, começa a tempestade, pega o Jonas, o que faz com o Jonas? Deus está bravo com a gente, joga o Jonas dentro da água. Aí o Jonas dentro da água é engolido pelo grande peixe, certo? Depois de 3 dias, o que acontece com o bendito do Jonas? É cuspido na areia, vomitado na areia pelo grande peixe. Gente, o que o mar representa? Uma comunidade agrícola, uma comunidade que vive da pesca. O que o mar representa? A morte. A morte. As embarcações, o pessoal tinha medo do mar, tinha medo de tudo. Aí vem Jesus e anda sobre o mar. O que ele está ensinando com isso, gente? Eu tenho domínio sobre a morte. A última palavra é minha. Jesus não faz as coisas por acaso. E ali ele começa a arrebatar seguidores. E os seguidores começam a ir atrás de Jesus. No filme, o desespero. Uau! 5.000 foram ouvir ele pregar lá no monte lá. Sermão do Monte. Nem sei que monte que era aquele. Estava lá 5.000 amontoado, esparramado. Ele começa a juntar seguidores. Ele não podia, ele não tinha credenciamento formal. Ele não tinha carteirinha da ordem. Mas ele começou a juntar seguidores. Aí vai Jesus, capítulo 3, versículo número 25. Diz que ele começa a batizar pessoas. Mas peraí, como assim batizar pessoas? Ele acabou de ser batizado por João, e João não é dos melhores. Os caras queriam matar João de algum jeito. João era um sujeito esquisito, no filme ele está de dread, comendo gafanhoto, roupa de mel silvestre, roupa de camelo. Um cara doidão, chapadão lá, e batizando os outros. Vai, batiza Jesus. Aí Jesus, que é batizado pelo João, que não tinha muito crédito, começa a batizar os outros. Aí Jesus, que começa a batizar os outros, vira para os seus discípulos e fala: agora é a vez de vocês. Como assim?
acabou de ser batizado, João não é de confiança, agora além dele batizar, ele dá autonomia para os outros batizarem. Irmãos, parece que o João, ele não consegue parar. Jesus desdenha da hierarquia da religião. O sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus refuta tudo isso como bobagem. Apóstolo, pai apóstolo, bispo, para Jesus isso tudo é bobagem, isso tudo é lixo. Não existe isso. Vai lá e faz. Viu como eu fiz? Vai lá e faz. Vai, segue a vida, faz. Evangeliza, compartilha a fé. Fala do meu amor por você. Testemunha para os outros. Viva honestamente, viva corretamente. Vai e faz. Aí, chega o capítulo número 4. Chega o capítulo número 4 e Jesus se encontra com a mulher samaritana. Comigo aqui, deixa meu ali, comigo aqui. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Gente, século número 1, anos 120, 180, 100 e alguma coisa parecida. Eu acho que o leitor de João tinha que pegar o texto, levantar a mão e falar assim: escuta, não tem nada de bom para falar desse rapaz? Esse rapaz, Jesus, é um tremendo inconveniente. Gente, a gente está no capítulo 4 ainda, olha quanta coisa ele já fez. Aí chega o capítulo número 4, ele vai falar com a mulher na beira do poço. Vai vendo a situação. Jesus está lá na beira do poço, falando com a mulher. Começa por aí. Que história é essa de um homem falar com uma mulher? Primeira regra que Jesus quebra. Aí vem a segunda regra que Jesus quebra. Meio-dia no poço, homem sério não vai para o poço. Quem pega água na família é a mulher. O que esse desocupado ao meio-dia está fazendo no poço? Segunda regra que ele quebra. Aí ele é judeu, a mulher ela é samaritana. A gente não se bica não. Nosso time é outro, nossas bandeiras são de cores diferentes. Como é que você ousa falar com uma samaritana, uma impura? Terceira coisa. Aí, a mulher já tinha uma reputação duvidosa. Vai vendo quanta coisa Jesus vai quebrando só nesse bate-papo com a mulher na beira do poço. A mulher estava lá com o quinto, sexto homem e não era o seu marido. Não é mais ou menos esse o contexto ali do João, capítulo número 4? Aí começa uma conversinha que no mínimo hoje a gente, os nossos adolescentes, classificariam aquilo como azaração. Jesus ao meio-dia na beira do poço, judeu, conversando com uma samaritana, com um papinho meio estranho. Precisa provar da água que eu tenho para você. O que? Você está no seu sexto marido? Lógico que está, você nunca bebeu da água que eu tenho para lhe dar. Essa é a conversa. Chega uma hora a mulher fica desesperada: ai, me dá dessa água. Não, minha senhora, muita calma, minha irmã, nessa hora. Está vendo quantas coisas Jesus quebra? E a gente só chegou ali no capítulo número 4. Onde é que a gente adora? A gente não adora em lugar nenhum. Adoração tem a ver com o coração. Adoração não tem a ver com instrumento, com tudo isso é legal, ajuda. Obrigado para os adolescentes hoje, inclusive. Não tem nada a ver com isso. Adoração não tem a ver com lugar. Aí chega o capítulo número 5 do Evangelho de João. Aí no capítulo número 5 conta a história do tanque de Betesda. Diz a lenda, contava a lenda da época, que de vez em quando baixava um anjo ali, remexia a água, e o primeiro que mergulhava no tanque era curado. Essa era a história do tanque de Betesda, essa era a lenda. Jesus chega no tanque de Betesda, o que ele faz? Aí a sua água. Obrigado. O que Jesus faz no tanque de Betesda? Começa a curar a gente. E cura um e cura outro. Aí Jesus não se importa com o anjo, Jesus não se importa com a tradição do tanque, Jesus não se importa com a lenda. Ele cura pessoas. Ele cura um monte de gente. E diz aí o capítulo 6, versículo 32, que daí ele vai no auge, no ápice, ele desdenha do próprio Moisés. Vocês achavam que Moisés era o cara? Eu quero dizer para vocês que não, eu sou esse cara. Não é Moisés.
Moisés andou com vocês no deserto e deu o maná, e eu vou dar o pão da vida que vocês nunca mais terão fome. E acaba. Vocês andaram lá por Jerusalém durante 40 anos e tudo mais, então tá bom. Capítulo 9. O cara está lá cego. Por que ele é cego? É cego porque os pais pecaram e daí Deus pesa a mão nos filhos. Aí vai Jesus e cura o cara. Pô, mas não era Deus que tinha dito que... Como assim? Jesus cura o cego. Definitivamente o Evangelho de João é um evangelho muito incômodo. Muito. O Evangelho de João é muito incômodo. Esse Jesus que o Evangelho apresenta, ele é muito incômodo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ou a grande novidade, é que Deus tem um lugar para você no reino dele. Deus te ama. Deus se importa com pessoas. Esse Jesus incômodo, ele foi tão inconveniente naquela época e é ainda hoje, a fim de atrair pessoas para si. E atraindo pessoas para si, colocando pessoas para dentro do reino de Deus. As pessoas, elas são importantes. Dentro e fora das igrejas. As pessoas, elas são importantes. E tem um monte de gente indo a passos largos para a morte eterna porque estão longe de Jesus. Dentro e fora das igrejas. Um monte de gente. Mas hoje, e por causa dele, essa história pode mudar. Jesus não veio arrebentando com tudo simplesmente para ser diferente. Ele veio para ser divisor de águas e fazer diferença na vida dos homens. Ele veio a fim de ter relacionamento sério e profundo com as pessoas. Ele veio querendo transformar a história. Ele veio querendo dar segundas chances. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de perdão. Nosso Deus é um Deus é um Deus de amor. E eu queria convidar você na noite de hoje a acreditar que a sua história pode ser diferente. A sua história pode ser diferente a partir de Jesus. Sua história pode ser diferente a partir de um relacionamento sério e profundo com Ele. Isso necessariamente não tem a ver em ser membro dessa igreja, não tem a ver em frequentar a igreja A, B ou C. Tem a ver com a sua vida nas mãos dele. E eu queria orar por você. Queria, na verdade, convidar a dar sua vida para Ele. Podemos fazer isso? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça.